Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, sou psicóloga, especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, explicando como ela funciona e apresentando ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Olá, eu sou a Laura Potrick, eu sou psicóloga e esse é mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Hoje nós temos um episódio especial, uma narrativa profundamente humana, inspirada em padrões reais observados aqui no meu consultório. Existe um mito muito perigoso sobre saúde mental. A ideia de que crises de ansiedade severa ou transtorno do pânico só acontecem quando alguém está claramente desmoronando. Mas a verdade é que muitas vezes o sofrimento mais silencioso acontece justamente em pessoas extremamente funcionais. Pessoas que trabalham, que produzem, treinam, viajam, sorriam, pagam suas contas, mantêm seus relacionamentos, cumprem com as suas responsabilidades. E ainda assim vivem em estado constante de ameaça interna. Hoje eu quero contar a história de um homem que aparentemente tinha uma vida muito boa, mas cujo corpo vivia como se estivesse em perigo o tempo inteiro. E talvez você escute essa história e perceba que a ansiedade não depende apenas do que acontece fora, ela também depende das histórias internas que o cérebro aprendeu a construir sobre vulnerabilidade, controle, medo e sobrevivência. Então, o personagem de hoje é um homem de 43 anos, executivo, casado, não tem filhos, uma boa condição financeira e uma vida estável, uma rotina extremamente organizada. Externamente, ele demonstrava ser disciplinado, inteligente, funcional, admirado profissionalmente, cuidadoso com a sua saúde e fisicamente ativo. Treinava regularmente, fazia exames frequentemente, controlava a alimentação, dormia relativamente bem e tinha acesso a bons médicos. Maravilha, né? Uma história de uma vida perfeita. Mas internamente vivia em alerta constante. Qualquer sintoma corporal virava ameaça. Uma palpitação, um desconforto no peito, uma tontura leve, uma sensação de calor, um aumento da frequência cardíaca, tudo era interpretado como possibilidade de doença grave ou morte iminente. E então começavam as buscas mentais, o monitoramento corporal, a necessidade de controle, exames, checagens, pensamentos catastróficos. E as crises de pânico surgiam principalmente em períodos de maior pressão profissional, em momentos de perda de controle, diante de situações de sensação física inesperada e em situações emocionalmente vulneráveis. Mas existia um outro ponto importante. Ele também vivia uma intensa autocobrança silenciosa. Mesmo sendo competente, frequentemente ele se perguntava: será que eu sou realmente bom? E se eu não der conta? E se tudo desmoronar? E se eu perder aquilo que eu construí? No relacionamento conjugal havia carinho, mas também competição, comparações sutis, dificuldades em relação à vulnerabilidade emocional. E a fala aqui no consultório aparece assim: a minha vida parece boa. Então, por que que meu corpo age como se eu estivesse em perigo? Esse caso apresentava uma combinação muito comum na prática clínica, que é o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, transtorno do pânico, intolerância à incerteza, hipervigilância corporal, perfeccionismo e uma necessidade altíssima de controle. E o que acontece no transtorno do pânico? O transtorno do pânico envolve interpretações catastróficas de sensações fisiológicas. Ou seja, o problema não é apenas a sensação física.
é o significado que o cérebro atribui a ela. Então, por exemplo, o coração acelera, o cérebro interpreta como infarto. O medo aumenta, a adrenalina sobe, os sintomas pioram e o medo aumenta novamente. E aí forma-se um ciclo de retroalimentação fisiológica e cognitiva. Alguns estudos clínicos relevantes começaram lá em 1986 com Clark, onde ele traz um dos modelos mais importantes do transtorno do pânico, que mostra que a interpretação catastrófica das sensações físicas é central para a manutenção das crises. E em 2022, Krask e Barlow demonstraram o seguinte: que a hipervigilância corporal, a esquiva, o medo de sensações internas e a necessidade de controle são fatores fundamentais para a manutenção do transtorno do pânico. A estrutura cognitiva desse paciente era mais ou menos assim. Vinha um pensamento automático na cabeça dele que era: esse sintoma significa que algo grave está acontecendo. Logo, a crença intermediária era: preciso manter controle absoluto para estar seguro. Mas, gente, quem é que tem controle absoluto? Mas aí vinha a tal da crença central, que é aquela verdade que a gente carrega sobre nós mesmos. Sou vulnerável. O perigo pode surgir a qualquer momento. Não estou realmente seguro. E aí vinha um ponto bem importante aqui. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade severa acontece apenas em pessoas fracas, pessoas frágeis. Mas na prática, o que eu mais vejo aqui é exatamente o contrário. São pessoas extremamente funcionais, responsáveis, controladoras e que estão vivendo sob enorme sofrimento interno. Porque produtividade não é sinônimo de segurança emocional. Você já pensou sobre isso? Pois é. Com o passar dos anos, o cérebro desse paciente começou a funcionar em monitoramento constante, uma hipervigilância altíssima. O corpo deixou de ser percebido como um organismo normal e passou a ser interpretado como ameaça potencial. E aí isso gerava uma checagem corporal frequente, necessidade de exames, busca constante por garantias, dificuldade de relaxar, hipervigilância, tensão muscular e, claro, a fadiga mental. Existe um detalhe bem importante aqui que é: quanto mais ele tentava controlar a ansiedade, mais ansioso ele ficava. Porque essa tentativa excessiva de controle, ela reforça a mensagem cerebral de que realmente há um perigo. E aí vem o paradoxo do controle. Pessoas muito ansiosas frequentemente acreditam que, se eu monitorar tudo, eu estarei seguro. Mas o cérebro interpreta isso como: ha, se ele está monitorando tanto, o perigo é real. E assim o ciclo acontece o quê? Se fortalece. E isso gera um impacto enorme nos relacionamentos. No casamento desse personagem havia dificuldade de vulnerabilidade emocional. Ele se mostrava funcional, racional, resolutivo, mas pouco acessível emocionalmente. Muitas vezes transformava insegurança em irritabilidade, necessidade de controle, competitividade, hipercorreção, e isso criava distância emocional no seu relacionamento. Já na vida profissional, o impacto estava sendo que, mesmo ele sendo, né, extremamente competente, ele vivia com a sensação constante de insuficiência. Porque o perfeccionismo gerava exaustão, medo de falhar, dificuldade de relaxar, necessidade contínua de performance. Ou seja, é uma pessoa que está extremamente, externamente com muito sucesso, mas internamente está num modo sobrevivência. Então, o que, que a gente fez? O tratamento começou pela compreensão desse ciclo da ansiedade. Porque muitas pessoas acreditam que os meus problemas, o meu problema são os sintomas, né?
Mas, frequentemente, o problema principal é a interpretação dos sintomas. Então, na etapa 1, a gente fez uma identificação de gatilhos. Então, os exemplos, né, dessa situação era o taquicardia após exercício físico ou o estresse. E aí essa pessoa já interpretava: estou tendo um problema grave. E aí disparava todo o ciclo. Na etapa 2, a gente foi para o registro dos pensamentos automáticos. Então, foi necessário ensinar o paciente a perceber o que ele estava pensando, quando ele pensava e como o corpo reagia. Um exemplo desse registro era mais ou menos assim: ele anotou, meu coração acelerou, e aí ele anotou também, pensei que poderia morrer, senti medo intenso. Esse é o registro de pensamento. Na etapa 3, a gente foi para a parte de questionamento. Então, eu utilizei perguntas como: qual evidência objetiva existe? Isso já aconteceu antes? O que os exames mostram? Existe outra interpretação possível? A ansiedade poderia explicar esses sintomas? E eu pedia que essa pessoa ia respondendo isso por escrito ao longo da semana. E na etapa 4, a gente fez a identificação dos seus padrões de pensamento e de comportamento, que é: preciso estar no controle, se eu relaxar, algo ruim vai acontecer, não posso demonstrar fragilidade, e isso ele foi descobrindo aos poucos. E na etapa 5, a gente aprofundou mais para ir naquela verdade absoluta que a pessoa carrega. Nesse caso era: sou vulnerável, posso perder tudo, o mundo é perigoso. E na etapa 6, a gente foi para a construção de novas interpretações. Então, a gente foi para: o desconforto fisiológico não significa perigo real. Essa etapa não elimina a ansiedade imediatamente, mas ela reduz a fusão entre sensação física e catástrofe. Numa etapa 7, a gente foi para exposição. Para que servem esses exercícios de exposição? É para reduzir o medo das próprias sensações corporais, porque muitos pacientes passam a ter medo da taquicardia, da tontura, da falta de ar, da adrenalina. E aí a exposição faz entrar em contato com tudo isso, né, de forma gradual e segura. Os exercícios vão, de forma muito leve, aumentando a frequência cardíaca. Depois a gente fez uma respiração acelerada controlada e movimentos que geravam nele uma leve tontura. E isso nos oportunizou ensinar o cérebro desse paciente que essas sensações são desconfortáveis, mas não são perigosas. E como resultado terapêutico, a gente conseguiu com que esse indivíduo começasse a perceber algo fundamental. O problema não era o corpo. O problema era a interpretação ameaçadora constante sobre o corpo. O tratamento desse indivíduo, ele precisou acontecer em múltiplos níveis, como normalmente acontece, porque a ansiedade severa raramente envolve apenas um fator isolado. Então a gente começou com a psicoterapia, individual, né, de forma usando a abordagem comportamental, para reduzir a catastrofização, para modificar as crenças centrais, para trabalhar intolerância e incerteza, para diminuir a necessidade de controle e reduzir as esquivas, né, para ele enfrentar mais o seu desconforto emocional e, com isso, ter melhores resultados. Também o paciente começou o tratamento psiquiátrico, né, com medicação, para reduzir a hiperatividade, para reduzir, essa, hiperreatividade fisiológica e essa intensidade basal da ansiedade, né. Aqui é importante salientar que a medicação ela não apagou as emoções, ela ajudou o sistema nervoso a sair do estado constante de ameaça. E isso aumentou a capacidade de processamento terapêutico. Depois a gente também foi para um caminho de mindfulness e regulação fisiológica. E aí isso ajudou ele a reduzir esse hiperalerta corporal, né? Trouxe para ele uma capacidade de respirar melhor, né? E usar a respiração como estratégia, usar o mindfulness, usar a desaceleração fisiológica e usar a percepção corporal sem catastrofizar.
Depois, outra forma que a gente trabalhou foi reduzindo os comportamentos de segurança, porque ele tinha muito comportamento de checar os sintomas, pesquisar sobre doenças, monitorar frequência cardíaca, tinha uma necessidade excessiva de estar fazendo exames, e aos poucos a gente trabalhou para que tudo isso fosse diminuindo. Porque esses comportamentos, eles aliviavam momentaneamente toda a sua ansiedade, mas eles a mantinham no longo prazo. E talvez uma das partes mais importantes, de todo esse processo terapêutico tenha sido ajudá-lo a perceber que vulnerabilidade não é fracasso, né, porque essa pessoa passou anos acreditando que precisou sustentar um controle absoluto, mas ele começou lentamente a desenvolver algo diferente, que foi uma flexibilidade emocional. Mais ou menos 6 meses de tratamento consistente, ele começou a ter ausência das crises de pânico, redução importante da hipervigilância, melhora na relação conjugal, maior tolerância emocional, menor necessidade de controle, né? Reduziu a sua autocobrança e, consequentemente, teve, claro, uma melhora na qualidade de vida. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido outra. Ele deixou de viver em guerra constante com ele mesmo. A vida não precisou ficar perfeita para a ansiedade diminuir. O que mudou foi a relação dele com a vulnerabilidade, com a incerteza, com o controle, com as sensações físicas e com o medo. Ter uma vida aparentemente boa não protege automaticamente ninguém contra o sofrimento emocional, porque a ansiedade não depende apenas de contexto externo. Ela depende da forma como mente, corpo e história aprenderam a interpretar a ameaça. Muitas pessoas passam anos tentando controlar tudo: rotina, corpo, alimentação, performance, produtividade, mas continuam emocionalmente esgotadas. Porque segurança psicológica não nasce apenas do controle externo. Ela nasce da capacidade interna de tolerar vulnerabilidade sem viver em constante estado de sobrevivência. E talvez uma das mensagens mais importantes desse episódio seja essa: você não precisa esperar sua vida desmoronar para buscar ajuda. A ansiedade tratada precocemente pode impedir anos de sofrimento silencioso, porque viver bem por fora não precisa significar sobreviver mal por dentro. E se você quiser mandar a sua pergunta, a sua sugestão de tema, envie um e-mail para laurapotric@gmail.com. Obrigada por estarem aqui comigo hoje e nos vemos em breve. Até logo!